A Bíblia NVI atualizada é a nova tradução do Novo Mundo? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver nessa linda coluna da Grécia, né? Essa pergunta para nós e eu vou respondê-la, né? Aqui também, olha que imagem bonita, né? Paisagem linda, eu ficaria aqui o dia todo só olhando essa beleza magnífica. Bom, eu tenho um grupo, né, de crítica textual no WhatsApp. Caso você queira fazer parte, o link está aqui na descrição. Foi passado para mim, né, de que um certo rapaz ele estava falando que a tradução das Testemunhas de Jeová ela está muito próximo da nova NVI, né? Mas será que isso procede? Bom, eu vou mostrar que não, isso não procede por diversos motivos e vou mostrar neste vídeo vários textos que refutam essa ideia, certo? O que acontece? Como a Bíblia NVI ela segue o texto crítico e a TNM também, então elas têm algumas semelhanças. Então, por essas semelhanças, né, falaram isso. Só que isso é completamente errôneo por diversos motivos. Primeiro, todas as Bíblias que seguem o texto crítico vai ser igual a TNM em algumas partes, tá? Então, exemplo, você pegar ali o texto de Mateus capítulo 17, versículo 21, Mateus 18, 11, Mateus 23, 14, esses versículos não existem na TNM, também não existem nos manuscritos gregos mais antigos, não vai existir em diversas Bíblias em português e não apenas na NVI, certo? Então você pega aí a Bíblia judaica não tem, a de Jerusalém não tem, a do Peregrino não tem, a nova NVI não tem, a Bíblia Pastoral não tem. Então quer dizer, são diversas, né, que não tem esses versículos, tá? Por quê? Porque elas seguem um texto grego que não tem esses versículos. Exemplo, esse aqui, ó. Esse texto grego aqui, ele também não tem esses versículos, né? Então, a Bíblia, quando ela é feita, a gente tem que olhar o texto em que ela usou. Então, a Bíblia NVI, ela usou esse texto mais antigo, então ela não vai trazer, é óbvio, né? Lógico, né? Mesmo que você discorde do texto crítico como eu, isso não importa. A gente tem que observar a tradução com o seu texto grego, certo? Eu fiz uma comparação, fiz uma leitura da nova NVI com a TNM e o que eu encontrei foi um abismo gigantesco entre elas. Mas um abismo muito, mas muito longo. Tá? Eu vou mostrar aqui neste vídeo, eu vou trazer para vocês várias passagens, vários textos aí e vamos comparar com o texto grego, certo? Para nós chegarmos aí a uma conclusão, certo? Mas antes que eu comece esse vídeo, ó, temos aqui um recado para você. Curso de grego bíblico com Jefferson Nascimento. Caso você tenha interesse, é só você falar comigo aqui na descrição deste vídeo. Você pode pegar o meu WhatsApp, certo? Esse curso bíblico ele tem um tanto de 15 matérias, vai dar um tanto de 800 a 900 páginas. Beleza? Páginas grandes, tá? Não é pequena não, páginas grandes. Então se você quiser ficar bom em grego, fale comigo. Aqui na descrição você pode pegar o meu contato, certo? E aí você vai saber como funciona. Ah, mas eu queria também fazer um curso de grego, de hebraico. Olha aqui. É só você seguir essa plaquinha, né? Curso de hebraico bíblico comigo mesmo. Certo? Mas onde que eu encontro esse curso de hebraico? Seja membro aqui do canal, é só seguir a plaquinha, né? Nível 2. Quando você clica em ser membro, vai aparecer nível 1, nível 2 e nível 3. Nesse nível 1 você tem assuntos sobre o livro do Apocalipse, né, que eu estou ainda fazendo. Já começamos aí o capítulo 5. Estamos trabalhando todas as variações de cada versículo, tá? E o nível 2 você tem um curso de hebraico. Já terminamos o primeiro módulo. Só que quando você assina esse nível 2, você tem acesso ao nível 1 também. Então por R$20. Queria eu um curso de hebraico na minha época por R$20, né?
um valor insignificante, certo? Aqui, ó, não posso deixar de passar, né? Quer estudar crítica textual do Novo Testamento? Adquira a minha matéria de 233 páginas, né? Ali nós vamos trabalhar bastante coisa que não tem em nenhum livro em português. Então, caso você tenha interesse, fale comigo, certo? Vamos lá para o assunto, né? Bom, aqui eu peguei a TNM e peguei a nova NVI, certo? Aqui diz o seguinte: nem ponhamos Jeová à prova, como alguns deles o puseram à prova, só para serem mortos pelas serpentes. A NVI diz: tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Olha que diferença gritante. Jeová aqui, né? A gente sabe que esse nome não existe no Novo Testamento, mas eu não tenho nenhum problema com esse nome, tá? Sinceramente, eu não sei porque ainda o pessoal ainda fica batendo em cima disso, mas enfim. Aqui nós temos uma questão de variante textual. A Bíblia NVI, ela segue o texto grego que diz Christon, que inclusive está baseado no texto mais antigo do livro de 1 aos Coríntios, né? Que é ali o papiro 66. Ele é o texto mais antigo e ele traz a leitura Cristo, tá? Por outro lado, o Códex Vaticano e o Códex Sinaíticos, eles trazem Kyrios, que no caso aqui está vertido como Jeová. Então veja, neste caso aqui, a NVI se distanciou muito da TNM, não só dela, como também da NVI antiga, que também trazia Senhor, né? Então ela fez aqui uma mudança de manuscrito, certo? De apoio textual. A grande maioria das leituras trazem Cristo, acho que 99% de todos os manuscritos gregos, né? A TNM ela segue ali com uma minoria usando o Códex Vaticano e Sinaíticos, e ainda nem são ali os mais antigos. Então aqui nós temos uma distância da nova NVI para a TNM, certo? Outro texto é esse aqui de Judas 5, né? A TNM diz: embora vocês estejam plenamente cientes de tudo isso, quero lembrar-lhes que Jeová salvou um povo da terra do Egito, mas depois destruiu os que não mostraram fé. Aqui ele usa Jeová, né? Mas ele segue o texto que fala Senhor, tá? Que está ali no Códex Sinaíticos e também na leitura bizantina, né? A nova NVI, ela se distanciou de novo da TNM. Ela usou um outro texto grego. Aqui, ó, ela coloca: Jesus salvou um povo da terra do Egito. Quando você pega os manuscritos gregos, você tem ali o Códex Vaticano e o Códex Alexandrino apoiando a leitura Jesus. E muitos críticos textuais também apoiam essa leitura, certo? Eles falam que é a melhor leitura aqui. Então, se eu traduzo falando que Jesus salvou um povo da terra do Egito, meu irmão, isso aqui vai totalmente contrário à teologia das testemunhas de Jeová. Aqui Jeová salvou um povo, né? Ela já segue um outro tipo de texto grego. Então veja, o próprio texto crítico ele tem variações entre si. Então não é porque uma Bíblia seguiu o texto mais antigo que ela vai ser igual, porque o próprio texto mais antigo eles têm variantes entre si. Entende? Então esse é o ponto. Então aqui, pegando aqui essa parte, vamos analisar algumas questões aqui falando sobre falando sobre textos que envolvem aí discussões gramaticais. Vejamos. Aqui em Hebreus 1:8, né? Olha só como a TNM ela traduz esse texto. Mas a respeito do filho, ele diz: Deus é o seu trono para todo sempre, e o cetro do seu reino é o cetro da retidão. Então aqui ele diz: Deus é o seu trono, né? Tá. Quando você pega na NVI, a nova, ela diz: contudo, a respeito do filho, diz:
o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então aqui ela chama Jesus diretamente de ó Deus, e aqui não. Aqui ela faz uma outra tradução. Veja, neste caso aqui elas estão concordando com o texto grego. O texto grego fala a mesma coisa, só que elas estão fazendo traduções diferentes. Por quê? Vou explicar. Aqui você tem Theos, certo? Que é Deus, ó, Deus. Aqui ele está no caso nominativo, como vocês podem ver, certo? Aqui, ó, Rho Theos. Essa última letra indica que está no caso nominativo, né? Que ele tem função de sujeito, predicado, ou ainda ele pode fazer função vocativa. Então, desde o grego clássico, né, que o caso nominativo ele tem função vocativa. Então, o que aconteceu? A Bíblia NVI, ela segue esse texto grego, essa palavra aqui, ela entende que é um vocativo, certo? Então, ela traduz como ó Deus. Por outro lado, a TNM, os seus tradutores ou tradutor, né, de Hebreus, ele não entende que isso aqui é um vocativo. Ele compreendeu Theos aqui como sujeito. Deus é o seu trono, certo? Então, aqui está falando que Deus é o seu trono. Quer dizer, trono aqui, que é essa palavra, ó, tronos, está como predicativo. E Theos como sujeito, certo? E aqui você tem o tá? Que faz ali a afirmação. Então, está falando que Deus é o trono. Veja, é uma tradução estranha, né? Deus é seu trono, enfim. Mas eu compreendo o argumento que eles usam, né? Aqui trono fala de autoridade, né? Que Deus é a autoridade de Cristo, né? Algo desse tipo. É possível fazer isso? Gramaticalmente é possível você fazer as duas traduções aqui. Tanto ó Deus quanto Deus é seu trono, ou seu trono é Deus, ou Deus é teu trono. Enfim, você pode fazer aqui várias coisas aqui usando o próprio texto grego. Apenas essa frase aqui, ó. Só essa frase aqui você pode traduzir de diversas formas aqui, certo? Então quer dizer, eles usaram o mesmo texto grego, mas a tradução não foi a mesma. Entende isso? Prosseguindo. Atos 20 e 28. Aqui a TNM, né? Ela fala assim: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. A TNM ela acrescenta aqui o termo filho, tá? Esse termo filho ela não existe em nenhum texto grego. A Nova NVI diz para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O que acontece aqui? A NVI ela fez uma tradução linguística, ou seja, ela respeitou cada vocábulo grego aqui. Então o que ela faz? Tá vendo essa expressão aqui, ó? Dia, tu, haimatos, tu e dio. Bom, aqui é por meio do seu próprio sangue, literalmente. Aqui você tem, ó, um adjetivo, certo? Aqui você tem um substantivo. Observe que aqui você tem um artigo antes do substantivo e você tem outro artigo antes do adjetivo. O que isso indica? Que esse adjetivo ele está numa posição atributiva. Então é o sangue, né? O seu próprio sangue, né? Tu haimatos tu teu, certo? Por meio do seu próprio sangue. E aí o que acontece? Quando você tem essa tradução, próprio sangue, que é uma estrutura atributiva da segunda posição, aqui é uma tradução literal do texto grego. Só que a tradução que acrescenta o termo filho não é uma característica exclusiva da TNM, tá? Muitas outras traduções fizeram isso, como a Bíblia de Jerusalém, e eles explicam, né, que não é possível falar isso de Deus.
do seu próprio sangue. Deus não tem sangue em si. Se Deus não tem sangue, e teologicamente, de modo geral, quem morreu foi Cristo, que é filho de Deus, então se acrescenta o termo filho. Eles entendem que esse termo ele está implícito, né? Então existe aqui uma tradução teológica da TNM, assim como outras traduções feitas por trinitários fazem isso também, tá? Então isso aqui não é um acréscimo que eles inventaram da mente deles, tá? Isso aqui abrange mais um aspecto teológico. Então aqui você tem o mesmo texto grego com uma discordância de tradução, certo? Porque aqui você faz uma tradução linguística respeitando cada vocábulo grego, você faz uma tradução mais pelo aspecto teológico visando o geral, certo? Então aqui você tem isso. Então veja, você tem mais uma discordância de tradução. Prosseguindo, você tem Tito 2,13. A TNM fala, né? Ao passo que guardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. A TNM aqui, ela faz uma distinção entre Deus e o Filho. Aqui tem duas pessoas, né? Ora, olhe, manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, tem o Pai e o Filho aqui. A NVI ela coloca tudo para uma pessoa só. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Deus e Salvador na NVI está aqui sendo usado apenas para Jesus. Observe, o texto grego é o mesmo, não tem variante textual, mas eles seguiram por questões gramaticais diferentes. Eu prefiro a NVI aqui por milhares de motivos que eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre esse texto. E lá eu explico lá todos os meus motivos, né? Então, aqui você tem mais uma discordância de tradução, a NVI se afastando da TNM de novo. Outro texto é esse aqui, Romanos 9,5. A TNM diz: a eles pertencem os patriarcas e deles descendeu Cristo segundo a carne. Ponto final. Observe. Ponto final, tá? Deus que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Amém. Então, quer dizer, a TNM aqui, ela coloca duas pessoas de novo. Primeiro, a eles pertencem os patriarcas, está falando dos judeus, e deles, dos judeus, descendeu Cristo segundo a carne. Cristo veio dos judeus segundo a sua humanidade. Aí a parte final é uma doxologia para o Pai. Deus que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Amém. A NVI, ela vai totalmente na contramão e diz: deles são os patriarcas e deles o Cristo, a descendente humano, o qual é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Ou seja, observe, o texto grego é o mesmo, não tem variação aqui, não temos briga de crítica textual, mas é uma questão gramatical. E mais uma vez, a NVI se afasta da TNM. Por isso que eu falei que existe um abismo gigantesco entre elas, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui você tem Roon, né, que é traduzido como o qual. Essa parte aqui, o qual. Aqui você tem uma estrutura, né, um particípio atributivo. E os particípios atributivos de Paulo, ele qualifica quem está atrás e não quem está na frente, tá? Então, quando ele fala assim, o Cristo, ele diz o qual. Esse o qual, epipanton, sobre todos, né, ou está sobre todos, está ligado a Cristo gramaticalmente. Tá? É muito mais viável isso aqui do que fazer aqui uma distinção. Não é à toa que a Bíblia judaica ela faz isso, né? Ela fala Messias, o qual é sobre todos, aí coloca ali um ponto final, e a parte final ela fala para Deus, né? Ela faz isso também, só que essa parte aí está sobre todos, ela ainda coloca para Cristo, né? A Bíblia judaica. Por quê? Aqui você vai ter que levar em consideração o estilo paulino, de como ele usa o particípio atributivo. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui com mais detalhes, né? Eu estou apenas aqui
recapitulando alguns pontos, né? E apenas focando em mostrar a divergência delas, certo? Então aqui mais uma vez a NVI se afastou veementemente da TNM. Outro texto para finalizar é esse aqui de Filipenses 2:6. Esse texto aqui é que ele está longe mesmo, né? Porque olha só o que ele diz, ó. A TNM, né? Embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus. A TNM está falando que Cristo ele não pensou em ser igual a Deus. Se ele não pensou em ser igual a Deus, logo ele não era. Entende? Então aqui esse texto ele refuta plenamente, né, a ideia de que Cristo ele é Deus igual ao Pai, como está na TNM, tá? Quando você vai para a nova NVI, ela vai totalmente ao contrário. Olha só como que ela diz, ó, que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Ou seja, aqui ele está falando que Cristo é igual a Deus e que ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que ele deveria usar como vantagem. Por isso que ele se esvaziou, né, tal, enfim. Então, quer dizer, de novo, aqui não temos briga de variante textual, aqui é uma questão gramatical, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu ainda não fiz um vídeo sobre Filipenses 2:6, mas eu vou fazer com mais detalhe aí, explicando mais coisas, né? Então, quer dizer, mais uma vez a NVI foge da TNM, estão distantes. Esses são alguns textos, né? Porque não tem como eu mostrar tudo, porque vai ficar aqui algum vídeo aqui de 300 horas, né? Então, enfim. Então é basicamente isso. O pessoal que fica falando coisas sobre tradução geralmente nem estuda muito. Conhece ali alguma coisinha aqui, outra ali, e fica nisso, né? E o pior é que os seguidores acreditam. E às vezes você tem ali seguidores que acompanham você e tal, que são pessoas honestas, que querem saber o que de fato é e não aquilo que você acredita em si. Entende? Porque às vezes a pessoa ela é dogmática em defender algo, então tudo que é contrário ela condena, certo? E eu não sou assim, eu nunca vou ser assim, certo? Eu posso discordar de algo, mas se algo é possível, eu digo é possível, mas eu posso discordar e ter motivos para tal. Só que o problema não é você defender algo, o problema é a desonestidade. Porque parece que esse pessoal que fala mal dessas versões, eles têm alguma coisa contra, eu não sei o que é. Não sei se eles ganham grana, não sei, eu não sei. Mas para mim é muito estranho. Então assim, o cara que ele vai defender, o cara que ele vai usar esse tipo de argumento, sinceramente, ou a pessoa não sabe grego, ou ela não fez comparação nenhuma, ou ela ouviu alguém falar, ou ela ouviu o fulano falar alguma coisa, e aí ela fica repetindo, né? Porque essa pessoa que eu vi, o cara nem sabe grego bem. Não é querendo rebaixar, é questão de que quando você olha para o conteúdo completo, você vê que não é aquilo. Já fez vários vídeos onde eu já até comentei, falei que ele tem errado gramaticalmente por criticar alguns autores. Então, quer dizer, por falta de conhecimento de grego, ele mesmo cometeu equívoco, né? Às vezes estuda pouquinha coisa e acha que sabe muito para dar pitaco em tradução. Cara, tradução é um negócio louco, vocês não têm ideia. Vocês acham que é assim? Eu só peguei aqui algum termo, olhei, fiz ali a minha tradução e tá ok. Não, é um processo mais complicado, né? Não é tão simples como se imagina, né? Mas enfim, é isso aí, que Deus abençoe a todos. Não se esqueça, quer fazer um curso de grego bíblico, está aí. Aqui não, calma aí, né? Aqui, curso de hebraico. Seja membro aqui deste canal. Quiser estudar crítica, é só falar comigo. Beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!